Essas palavras nesse mês, elas vão girando em torno do Natal, da vinda de Cristo, que é marcada pela simplicidade da manjedoura, do presépio, de Maria, de José, família simples, mas também é marcado pela glória da participação de anjos. O menino Deus que nasce em Belém, ele vem à terra com humildade, mas ele tem também a participação celestial gloriosa de anjos, anunciando o seu nascimento a pastores. E mais do que isso, o anjo não só anuncia o nascimento de Cristo em Belém, mas ele é acompanhado depois por uma milícia de anjos que entoam um cântico pequeno, mas muito precioso, muito singelo, de uma lição muito grandiosa. Como nós temos falado aqui sobre fases curtas, mas preciosas de Cristo, hoje nós vamos falar sobre um cântico de Natal, curto, pequeno, mas também muito precioso e que tem lições grandiosas a dar ao nosso coração. O texto é Lucas, capítulo 2. Eu tenho ele aqui na projeção. Esse é o cântico dos anjos. Glória em excelsis Dei. Vamos lá, Lucas 2, 13 a 15. Vou colocar aqui a projeção para os irmãos. Os irmãos podem acompanhar ali na tela, ou mesmo na sua Bíblia, se preferirem. Lucas capítulo 2. Depois que há o anúncio aos anjos de que nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois de ser comunicado aos pastores de que eles deveriam ir e encontrariam o menino envolto em faixas, deitado na simplicidade da manjedoura, o anjo, acompanhado por uma milícia de anjos, ergue a sua voz e entoa o seu cântico de adoração a Deus. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos ler juntos o verso 14, que está destacado ali. Vamos juntos, irmãos. Glória. Muito bom, irmãos. Parecem mesmo os anjos. Às vezes nós não percebemos isso. Isso não é um cântico humano, nem que parte de coração humano, na sua falha, na sua limitação. É um cântico celestial. Um cântico de anjos, uma milícia deles, que entoam honra e glória ao Senhor diante do trono, todos os dias. Às vezes nós não percebemos a grandiosidade desse cântico, dessas palavras que lemos aqui. São palavras entoadas diante de Deus, diante do seu trono, de onde Ele governa tudo e todos. E que nós recebemos na palavra de Deus como uma participação gloriosa dos seres celestiais, porque agora está visitando a terra o próprio Deus. O menino já nasceu em Belém. O Emanuel, Deus conosco, já é uma realidade. Os anjos que glorificavam a Cristo nos céus como a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que se assenta no trono e que reina soberanamente pelos séculos dos séculos, é aquele que agora vem glorificar esse mesmo Deus com a mesma grandiosidade, com o mesmo reconhecimento do seu poder na terra. A vinda de Deus junto dos homens não podia deixar de trazer o cântico angelical. É algo extraordinário que a terra vive uma vez.
e não viveu ainda outra segunda vez. É um cântico entoado por uma milícia de anjos, diante de pastores, seres humanos simples, de um trabalho comum, que se alegram e que vislumbram o coração, ao perceber que muitos anjos erguem a sua voz, para expressar na terra a grandeza de Deus, e o propósito com que Ele envia o Salvador à terra, aos homens. Ele anuncia que o Emanuel é uma realidade. E depois ele começa a proclamar as verdades que importa o ser humano saber com respeito ao nascimento de Cristo, com respeito ao Natal que nós celebramos. Há duas grandes verdades, pelo menos, que eu quero lembrar junto aos irmãos nessa oportunidade aqui. A glória que sobe do homem a Deus, da terra para o céu. Glória a Deus nas alturas, a vinda de Cristo, o nascimento dele em Belém, o que Deus propõe realizar através do seu Filho junto da humanidade, é para glorificar o seu nome. João nos lembra essa verdade, ele vai dizer que de fato o verbo se faz carne, habita entre nós para manifestar aqui a glória do Filho unigênito do Pai. É glória de Deus se manifestando entre a humanidade pecadora. Glória a Deus nas alturas. O menino nasceu e a glória de Deus vai se manifestar como nunca antes entre os homens. Essa é a primeira verdade que nós vamos ver. Depois, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Se a glória sobe do homem para Deus, a paz desce de Deus para o homem. O homem que vive as suas aflições, as suas lutas, os seus dissabores, que vive os seus sofrimentos em razão dos danos do pecado, por erros nossos, por erros dos nossos semelhantes, e que tira de nós a paz, e que rouba de nós o sono, e que dá ao nosso coração o temor e a aflição. Mas o nascimento de Cristo em Belém nos traz essas duas grandes verdades que vamos fortalecer aqui hoje. Primeiro, glória a Deus, o Deus glorificado nos céus há de ser glorificado na terra como nunca antes. E paz na terra aos homens, o ser humano vai ser visitado com a possibilidade de paz sem fim, paz perene, paz eterna, paz que não é tirada de nós pelas circunstâncias mais, nem pelo pecado, nem pelos temores que enfrentamos, ou pelas lutas que passamos e tentações que sofremos. Então essas são as verdades que eu quero lembrar junto aos irmãos nessa noite. Glória a Deus nas maiores alturas. E há alguns motivos porque o nome de Deus deve ser glorificado, que a Bíblia nos lembra muito bem e que eu quero lembrar junto aos irmãos também nessa nossa oportunidade aqui. A primeira dela é essa: glória a Deus na pessoa de Cristo, porque Cristo vem habitar a terra. Seres humanos vem a expressão exata do glorioso ser de Deus, caminhando entre eles. É o Filho unigênito do Pai, que manifesta nas suas atitudes, nos seus discursos, na sua compaixão, na sua ação, na sua expressão de amor, de entrega de vida na cruz do Calvário, a glória do Pai entre os homens. O anjo está proclamando: Deus é grandioso. Deus pensa no ser humano na sua grandeza. O Deus todo soberano é aquele que vem de encontro ao homem na sua limitação. O Deus santo é aquele que vem visitar a terra dos pecadores. O Deus grande é aquele que vem agir em favor daqueles que vivem as suas impossibilidades pelo seu tamanho tão pequeno, pela sua pequenez. E esse texto que eu menciono de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, você pode abrir a sua Bíblia para verificar se quiser. Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a partir da vida de Cristo, no ministério de Cristo, nas ações de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. O nome de Deus é glorificado sempre. Por isso toda honra, toda glória a Deus nas maiores alturas. Jesus vem para dar ao homem a possibilidade de conhecer a glória de Deus,
algo que é para o ser humano muito grandioso. Se você olha para Hebreus capítulo 1, você vai encontrar o autor da Epístola aos Hebreus dizendo: o Senhor, aquele que falou aos nossos pais pelo profeta, que através do ser humano anunciava a sua vontade, o seu querer, e manifestava os seus feitos. Através dos profetas que vieram antes de Cristo, anunciando a Cristo e anunciando o Messias. Ele agora visita a terra com o próprio Messias, o próprio Filho, o próprio Deus. E o que ele vai mostrar agora é maior, é mais glorioso, porque é Deus visitando a terra, aquela glória que foi comunicada, que foi proclamada, agora ela vai ser manifesta numa pessoa que há de viver entre vós, e há de expressar em favor da humanidade o amor maior, o amor mais grandioso, a graça que o Senhor traz àquele que crê, o favor que o ser humano não merece, mas que Deus há de presenteá-lo, pelo grande amor que tem por toda a humanidade. Então Hebreus vai dizer, aquele que falou antes com os profetas, agora nos falou por meio do seu próprio Filho, manifestando entre os homens a sua glória. Então a glória de Deus, ela se manifesta na pessoa de Cristo, esse Deus, esse Emanuel, que vem visitar a terra, e os anjos então proclamam glória a Deus nas alturas, que visita a terra na pessoa de seu Filho, para tornar conhecida a sua grandeza e o seu poder. Glória a Deus na vida de Cristo, porque as pessoas descobrem até que ponto pode chegar o amor grandioso do Senhor. Aquele texto que está ali é muito conhecido, você nem precisa abrir a Bíblia para se lembrar dele. É o texto de João capítulo 3, verso 16. É o texto onde João, o evangelista, falando da vinda de Cristo, falando do propósito de Deus de trazer vida abundante, trazendo a palavra do próprio Jesus a Nicodemos, com respeito ao nascer de novo, ao herdar o reino dos céus, vai dizer: esse nosso Deus vai dar vida eterna, vida abundante, pelo amor com que nos ama, através de seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O anjo proclama o nascimento de Cristo aos pastores, e ergue uma voz de gratidão a Deus. E quando ele começa a exaltar o nome de Deus, ele está dizendo: visita a terra, aquele que há de se tornar o Salvador de todo aquele que crê. A sua vida vem para mostrar que Deus ama o perdido, que Deus o acolhe, que Deus o abraça, que Deus vai ao seu encontro, que Deus faz por ele o que ele não pode fazer, que Deus é Deus de grande salvação. Vida de Cristo, e na vida de Cristo nós percebemos o quanto Deus nos ama. No outro texto da palavra de Deus, vamos receber a revelação de que o Deus que não poupou o seu Filho, antes o entregou por amor de vós. Nós sabemos o quanto os nossos filhos são preciosos para nós. Nós sabemos o quanto nós daríamos a vida por eles. Nós sabemos o quanto nós nos sacrificamos para que eles vivam em paz e se sacrifiquem cada vez menos. O nosso Deus nos ama tanto, que Ele não poupou a Cristo, antes Ele entregou de forma sacrificial, por amor de Deus aos pecadores. O anjo está dizendo: glória a Deus nas alturas, por seu amor tão grande, por seu amor incondicional, por seu amor que abraça o perdido e que dá ao perdido a oportunidade de salvação, dá vida para aquele que está morto. A vida de Cristo, a presença dele entre os homens, faz-nos dá a possibilidade de medir o quanto Deus nos ama, nos amando até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus nas alturas, porque na morte de Cristo todos constatam a justiça irrevogável de Deus. Ele é justo e justificador. Há pecados que precisam ser pagos. Há um preço para a culpa do pecado do ser humano. Por mais que o ser humano se esforce, ou por mais que ele se empenhe,
Por mais que ele se dedique à santidade e às boas obras e o bom comportamento e o bom procedimento, nem mesmo assim ele conseguiria alcançar para si o perdão dos pecados. Diz a Bíblia que os pecados nos colocam na condição de morto. E agora nós precisamos de alguém que produza vida para nós. Mas para que tenhamos vida é preciso que um preço seja pago, o preço que cabe aos pecados que praticamos. O salário do pecado é a morte. Então Deus quer nos dar e precisa nos dar o dom gratuito. O dom gratuito de Deus, diz a Bíblia, é a vida eterna. Vida que Ele quer oferecer, mas Ele não pode oferecer sem antes cumprir a justiça da punição dos nossos pecados. E o anjo glorifica a Deus porque quando Cristo vem à cruz, e Deus vai punir em Cristo o nosso pecado, e Ele vai ser moído em razão das nossas iniquidades, e Ele vai ser castigado em razão das nossas falhas e desobediência. O castigo que vai ser colocado sobre Ele é o castigo que vai produzir paz para nós com Deus. Pelas pisaduras que Ele vai sofrer, nós seremos sarados na nossa alma das enfermidades que o pecado produz. E o anjo glorifica a Deus porque chega aos homens a oportunidade da salvação. Não porque Deus abre mão da justiça, porque Ele é justo juiz. Ele é justo e reto, não há nele injustiça. Mas porque Deus leva sobre Cristo a punição do pecado de todos nós, o preço que precisa ser pago pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas. E quando os anjos proclamam o nascimento de Cristo em Belém, eles dizem: o Natal é proclamação do cumprir da justiça de Deus, imputando sobre Cristo o preço dos nossos pecados. E quando Ele faz isso, Ele me justifica dos erros que eu cometo, e coloca sobre a minha vida e sobre a minha história um sangue precioso, que me purifica de todo pecado. E quando vier para mim o tempo de prestar contas a Deus, dos pecados, dos erros que cometi, todos vão estar diante de Deus, para prestar conta de tudo que fazem e que falam. Quando Ele avaliar os meus pecados e quiser me punir, mas contemplar sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, o sangue de Cristo e sobre a sua também, Ele vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Isso me faz lembrar um cântico do Steno Márcio, daqueles cânticos que ele tem intitulado O Sonho. O sujeito chega diante de Deus, no portão para entrar nos céus, e o anjo então pergunta, diante do portão: por que você acha que vai ter que, ou vai poder entrar aqui? Ele fala: olha aí o meu nome. E quando ele olha e abre o livro da vida do sujeito, ele começa a avaliar todos os pecados, todas as falhas, toda a iniquidade, todos os erros, praticados por pensamentos ou sentimentos, por ações ou reações. A omissão que foi realizada tantas vezes diante do querer de Deus, quando eu fiz o que eu achava que eu devia e não aquilo que Deus esperava de mim. Quando eu não pratiquei o bem que eu podia praticar, e quando eu não faço o bem que eu posso fazer, também peco. E Ele diz assim: você com uma ficha dessa, como é que pode vir aqui bater na porta dos céus e pedir para entrar e gozar da vida de gozo, de paz perene diante do Senhor? Então relata no cântico, num momento muito precioso, que leva os anjos a glorificar a Deus. Olha aí embaixo, escrito com tinta vermelha do próprio sangue do meu Senhor Jesus. E quando o anjo olha embaixo, ele descreve no cântico uma grande verdade: a vida daqueles que creem em Cristo está perdoado, escrito com a tinta do sangue do meu Senhor, e os portões do céu vão se abrir para nós. Por isso os anjos proclamam: glória a Deus nas alturas. Cristo visitou a terra, sobre Ele foi imputado o castigo, a culpa do ser humano, de todo aquele que crê. E agora eles não estão mais condenados pelos muitos pecados que praticaram, mas eles estão perdoados pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica, nos justifica de todo pecado. A Deus toda
honra, toda glória nas maiores alturas. Acho que travou, Sabrina. Obrigado. Glória a Deus na ressurreição de Cristo. Todos hão de contemplar o glorioso poder de Deus. Porque o nosso Redentor vive. Antes de morrer, ele fez algumas declarações preciosas. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. O Senhor, no Apocalipse, traz revelações gloriosas sobre o novo céu e nova terra, preparados para aqueles que creem de antemão, onde coisas gloriosas estarão acontecendo, e nós haveremos de viver lá, que os olhos humanos jamais viram, que os ouvidos humanos jamais ouviram, que jamais penetrou o coração humano no sentimento mais precioso, melhor, mais profundo, mais intenso. É o que Deus reserva para aqueles que o amam. Quando o malfeitor na cruz, um deles, reconhece o senhorio de Cristo e o implantar, o estabelecer do reino de Deus com a morte de Cristo na cruz, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo desse reino aí, desse novo céu, dessa nova terra, desse lugar que Jesus falou: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o lugar onde o pecado não pode entrar, onde ele não vai existir. Então não há danos, não há sofrimento, não há morte, não há ausência de Deus, nem distanciamento de Deus. Estaremos próximos de Deus, viveremos vida com Deus para todos sempre. Glória a Deus nas alturas, que trouxe dentre os mortos a Jesus e que vai nos dar a oportunidade de contemplar de maneira gloriosa o que Ele reservou para aqueles que o amam. É o cântico dos anjos sendo entoado na terra, glorificando a Deus por tantas bênçãos que visita a humanidade com o nascimento de Cristo em Belém e com tudo aquilo que Cristo vai fazer, e com aquele que Ele há de se tornar o Salvador, para o coração que nele confia, que a Ele se entrega. Glória a Deus nas alturas pelas promessas, todas elas. Todos aprendem o encorajamento, o empoderamento de Deus e seus filhos, mesmo quando estamos entristecidos e fracos. Esses textos demonstram a fragilidade humana e a impossibilidade minha e sua de glorificar o nome de Deus. Os anjos glorificam, estão diante de Deus, são seres celestes, servem ao Senhor diante do seu trono. Nós com os nossos muitos pecados, quem somos nós para erguer os nossos olhos aos céus e quem para abrir o nosso lábio, a nossa boca e glorificar o nome do Senhor? Mas o nosso Deus é aquele que diz que ia quebrantar o nosso coração de pedra e transformar um coração de carne, e que ia escrever no nosso coração as suas leis, para que pudéssemos observá-las e andar junto delas, e observar os seus estatutos e os seus juízos. E esse momento de escrever no coração a sua lei vem com a vinda de Cristo. E junto ao nascer de novo, vem muitas promessas de Deus para nós. E vem um capacitar glorioso de Deus, através do seu Espírito, na vida do crente, na vida do discípulo. Na vida daquele que crê em Cristo e se torna filho de Deus e alcança e nasce para a nova vida que Ele nos dá. Nesse momento, o Senhor Jesus nos capacita, porque quando cremos, vem habitar no nosso corpo, tão limitado, tão pequeno, o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito. Nós nos tornamos, diz a Bíblia, templos do Espírito Santo, habitação de Deus. Deus não está habitando agora só a terra. Não é só Jesus andando entre os homens, é Jesus morando dentro do ser humano. É Deus conosco todo dia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, no tempo da sua ascensão, vai dizer aos discípulos o que isso significa. Ter Deus habitando em nós. E o texto vai dizer: recebereis poder. Um poder que vocês não tinham. Uma capacidade que não é humana, que vem de Deus. Num trabalho, numa ação, muito além da ação humana e do capacitar humano.
Mas Deus, com toda a sua sabedoria, com sua soberania, com seu poder, com sua graça, com seu amor, com toda a sua grandeza de um ser que merece ser glorificado na nossa vida, vai habitar o vosso coração, e recebereis poder para ser minha testemunha e para fazer discípulos, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus glorioso, para o qual não há impossíveis, vem habitar o nosso coração para nos capacitar de tal forma que possamos na nossa vida, mesmo limitada, mesmo cometendo alguns erros e deslizes e pecados aqui ou ali, recebendo dele a sua graça e o agir do seu Espírito, possa glorificar o seu nome, possa levar alegria ao seu coração, possa abrir os seus lábios para proclamar como é proclamado pelos anjos: glória a Deus nas maiores alturas. Graças a Deus, glória a Deus, que nas suas promessas tira de nós a tristeza e a fraqueza, as angústias, as impossibilidades, e nos capacita para realizar a sua obra de maneira que o seu nome seja glorificado entre os povos. O que os anjos fizeram, nós fazemos. E nós podemos proclamar aos homens aquilo que foi proclamado pelo anjo aos pastores: eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. O cântico dos anjos, sendo entoado agora por meros seres humanos, mas agraciados por Deus e capacitados pelo seu Espírito, para que através da nossa vida, do nosso proceder, do nosso calar ou falar, seja o nome de Deus glorificado nas alturas. Segunda verdade, paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus, paz na terra aos homens. Um cântico pequeno, de grandes verdades, para mim e para você. Algumas questões que eu quero levantar para ajudar a gente a entender. A quem essa paz se estende? Os anjos são claros. Aqueles a quem Deus quer bem. Aqueles a quem Deus quer bem. A quem Deus quer bem? Todos aqueles que o reconhecem como Deus. Todos aqueles que percebem a sua glória. Todos aqueles que contribuem para que Ele seja glorificado também na terra. Todos aqueles que creem em Cristo, fazem de Cristo seu Senhor, seu Salvador. Todos aqueles que se dispõem a servir ao Senhor, às vezes sacrificando também a sua vida, como Cristo se sacrificou por nós, não na mesma grandeza, mas abrindo mão dos nossos interesses, das nossas vontades, do nosso querer, para que o querer de Deus, o interesse de Deus se realize através de nós na nossa vida. Assim, sentindo a vontade e o querer de Deus e dispondo o nosso coração para que isso seja feito, como foi feito por Maria ou por José, e como foi feito de forma grandiosa e gloriosa por Cristo. Está consumada a obra, porque Cristo cumpriu a vontade do Pai até o fim. Paz na terra, aqueles de quem Deus se agrada. Ele se agrada dos seus filhos, das suas filhas, dos seus servos, dos seus discípulos, que apesar de cometer alguns pecados, o amam e amam a sua palavra. E vivem debaixo da sua graça, da sua misericórdia, se lançam nas suas mãos, para que, aperfeiçoados por Deus na ação do Espírito, possam ser instrumentos eficazes para proclamar as grandezas de Deus, até que Cristo volte. Fazendo discípulos, anunciando o reino de Deus, e ensinando esses discípulos que nascem a entender, a compreender todas as verdades, todos os ensinos que Cristo mesmo nos trouxe, para que eles se tornem mais parecidos com Cristo, como eu tenho que ser mais parecido com Cristo a cada dia, como Paulo nos desafia a ser. A minha vida já não é minha, mas o meu viver é o viver de Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. É o desafio para nós. Esses que vivem esse desafio, esses que têm essa fé, esses que expressam a Deus, ao seu reino, esse amor, apesar de continuarem pecadores, são aqueles que Deus se agrada.
e daqueles que Deus se agrada. Esses vivem a paz que vem de Deus. Essa paz é para eles, é para nós. Mas o que significa então receber de Deus a paz? Paz na terra aos homens. Paz com Deus. Primeira coisa, o ser humano pelos seus pecados vivia em conflito com o Senhor. A Bíblia é muito clara: destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram. Não há relacionamento de proximidade, não há relacionamento de carinho, de amor, não há relacionamento que possa envolvê-los como herdeiros do reino, como filhos. Deus não pode tratar assim como filhos, são apenas criaturas de Deus. É a coroa da criação, mas pelo pecado, pela queda ainda no Éden, pela natureza pecaminosa, são criaturas de Deus. Mas agora aqueles que foram feitos filhos de Deus, aqueles de quem o Senhor se agrada, eles podem viver em paz com Deus, podem se relacionar com Deus, podem crescer na comunhão com Deus, podem tomar atitude de obediência para com Deus, vencendo o pecado que antes o vencia, vencendo as tentações que tentam levá-lo à queda, resistindo ao diabo até que ele fuja de vós. Vencendo as pressões do mundo que querem nos enredar com as suas ações constantes e costumeiras. O apóstolo Paulo fala que nós lutamos contra nós mesmos, na nossa natureza pecaminosa, que nos inclina ao pecado, ao erro, à falha. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero quando vejo já fiz. Lutamos contra o diabo que arma as situações e as circunstâncias, procurando um tempo oportuno para nos tragar, para nos prender no pecado, para nos lançar na lona, para nos desacreditar no testemunho diante dos homens. São artimanhas malignas. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando o tempo oportuno para nos tragar. E o apóstolo Paulo ainda fala que nós lutamos, e lutamos muito contra o mundo que está à nossa volta. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo é como uma correnteza forte de um rio, que quer nos arrastar com seus costumes, com seus valores, com seus princípios, muitos deles totalmente contrários ao princípio, ao valor, ao costume de Deus. O mundo que dita para mim e para você pode fazer, porque todo mundo faz. Não tem problema nisso. Não tem problema em agir dessa maneira. Qual o brasileiro que não age assim? O mundo é dos espertos. No Brasil a gente tem que dar sempre um jeitinho brasileiro para tudo. Essas são as palavras que soam no mundo para nós. Não tem problema você fazer isso uma vez. Ah, você é tão crente, você foi à igreja tantas vezes, não vai ter problema em você cometer um pecadinho. Um pecado, uma falha, já nos condena ao inferno. É culpa nossa. Já gera muro de separação entre nós e o nosso Deus. Há problema sim. Nós temos que tratar com mais seriedade o pecado, porque nós achamos que por irmos muito à igreja, por fazermos isso ou aquilo pelo reino de Deus, temos o direito de cometer algum pecado. Isso não existe, na Bíblia nunca nos falou isso. Nós temos que zelar pela santidade, combater o pecado. Mas o mundo fica na nossa orelha, não tem problema. Então Paulo diz, você tem que vencer o mundo tenebroso, porque essas coisas nós vivíamos, nós fazíamos outrora, em outro tempo. Efésios capítulo 2, quando a gente não era cristão, quando a gente não tinha nascido de novo, quando a gente não tinha percebido e sido visitado pela glória de Deus, e pela graça de Deus que em Cristo nos alcança. Agora não, agora nós somos nova criatura, agora nós remamos contra a maré, o mundo não pode nos vencer, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que viver a vida diferente. Nós andamos conforme o querer de Deus, não conforme o nosso. Nós lutamos contra o diabo e nós podemos vencê-lo, porque Jesus venceu com a palavra de Deus. Nós vivemos no mundo, nos assentamos junto aos pecadores, nós conversamos com eles, nós convivemos com eles, nós somos um deles. Jesus também se assentou com pecadores. Comeu com eles, andou com eles, os abençoou com a sua graça, com o seu discurso, com o seu ensino. Nos abençoou com o seu perdão, com a sua compaixão, com a sua morte, com o seu amor grandioso na cruz, mas ele não pecou. Ele se manteve santo, ele se manteve íntegro, ele se manteve obediente, padecendo dores como o ser humano padece, vivendo as circunstâncias, as dificuldades, os desafios que eu e você vive. Ele nos dá o exemplo, é possível vencer o mundo que nos rodeia,
que nos cerca. Você não pode dizer, mas a carne é fraca. Mas o Espírito de Deus nos fortalece. Nós lemos, Ele vem visitar e morar na gente para tornar possível aquilo que antes era impossível, para trazer o poder que antes nós não tínhamos. Para promover a capacidade que você não possuía antes do proclamar da sua fé em Cristo. Então o anjo proclama paz na terra entre os homens. O homem pode vencer o pecado, ele pode andar na direção de Deus, ele pode se converter, ele pode voltar os passos seus para a direção da sua fé e confiança, tendo por alvo o autor e consumador da fé, que é Cristo. Ele pode andar em santidade, ele pode vencer o inimigo, ele pode de fato resistir diante das ameaças ou das propostas do mundo. Ele pode glorificar a Deus, sendo uma partículazinha do reino de Deus que anda entre os homens, como Cristo veio para estabelecer o reino e andou entre os homens em santidade. Paz na terra, aqueles que agradam a Deus, esses vão viver paz com o Senhor. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, juntos, esse texto aqui. Vamos lá? Portanto, cremos em Cristo, embaixo do nosso nome, na lista grandiosa do nosso pecado, a expressão está perdoado, em razão do que Cristo fez por nós. Agora, irmãos, caminhamos com Deus, andamos junto de Deus, paz na terra aos homens, paz com nós mesmos. Como é difícil ter paz. Com Deus, a coisa ficou resolvida em Cristo. Se você crê, você vive a paz. Mas a paz conosco, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com os nossos questionamentos. Tantas coisas nos afligem. Tantas vezes não conseguimos dormir. Não temos paz conosco. Não estamos satisfeitos com aquilo que fizemos, ou falamos, ou vivemos. Ou não estamos satisfeitos porque nos calamos, nos omitimos. Não temos a paz perene no coração e na alma para deitar no fim do dia e descansar, repousando num bom sono, numa boa noite de descanso, porque aquilo que fazemos nos incomoda, aquilo que praticamos, o que enfrentamos no dia, a maneira como enfrentamos. Tantas coisas nos afligem quando começamos a observar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. A paz de alma vai embora. Muita gente que não conhece a Cristo, que não celebra o Natal como nós celebramos, que não percebe que é um tempo de glorificação do nome de Deus na terra, através do seu Filho, que vive tantas coisas, mora em tantos lugares, visita tantos lugares belos e caros, tem uma conta bancária tão maior do que a sua, a minha, e títulos que pode pendurar na parede, e cargos que já ocuparam, que deu para eles a possibilidade de mandar e desmandar, mas que quando baixam a cabeça no travesseiro, não são capazes de dormir sem um comprimido. Ou 2, ou 3, ou mais. Não tem paz. Não tem paz. Deus sabe disso. Por isso nos enviou a Cristo. Por isso os anjos proclamam, o ser humano vai poder dormir em paz. Vai poder olhar para a promessa de Deus, em paz me deito, Senhor. E logo pego no sono, porque Tu, Senhor, és comigo. Caiam 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e não serás atingido. Há um agir de Deus, de cuidado, de carinho, que se manifesta e que vem junto dos homens, a começar pela salvação da alma, mas também para trazer cuidado nas mais diferentes frentes de necessidades que nós vivemos, para que possamos ter paz com nós mesmos. Às vezes ficamos nos culpando de pecados que Deus já nos perdoou.
Davi, quando recebe o perdão de Deus pelo pecado que cometeu com Betseba, no adultério, e com Urias, na ordenança da morte dele, planejando tudo, para tentar salvar a sua pele, de ter coabitado com a mulher e ela estar grávida de um filho, ele recebe de Deus a notícia de você está perdoado. O profeta já fala, Deus não vai te matar, ele já te perdoou, Davi. Mas ele diz assim, Senhor, os meus ossos ficavam sendo esmagados dia e noite. Aquele homem, enquanto estava nessa condição, ele deitava, mas não conseguia dormir. O peso do meu pecado, Senhor, está sobre mim. A minha iniquidade está arrebentando meus ossos, está espremendo a minha alma. Aí ele vai dizer, confessei, Senhor, o meu pecado, minha iniquidade não mais ocultei. O Senhor cuidou de mim, o Senhor teve compaixão de mim. Então, às vezes, nós ficamos nos cobrando de pecados que Deus já nos perdoou. De erros que nós cometemos, porque as consequências ficam ali diante dos nossos olhos. Nossos erros trazem consequências, elas permanecem, elas perduram. Mas a graça de Deus nos perdoa. O que os anjos estão proclamando é: vocês vão poder viver em paz consigo mesmos. Vocês vão experimentar a paz de Deus, que excede a compreensão humana, que vai além da explicação que o ser humano pode dar. E vocês vão passar por circunstâncias diante das quais vocês vão dizer: nunca mais vou ter paz, em razão do que eu fiz, em razão do que eu vivi, em razão do que eu pratiquei. O apóstolo Paulo pensava: eu sou o maior dos pecadores, entrei na casa dos cristãos, dos discípulos de Cristo, arranquei eles de lá, açoitei, matei, ordenei a morte, porque eu tinha cartas das autoridades para fazer isso, persegui o Senhor, persegui o reino do Senhor, que estava implantado na terra. Muitos dos meus irmãos eu matei com as minhas próprias mãos, ou com a minha própria ordem. Me alegrei com a morte de Estevão, apedrejado pelos judeus, como o primeiro mártir da igreja cristã, em razão da sua fé em Jesus. Estive diante das suas vestes, compactuei com a sua morte. Mas Paulo levava no coração a graça de Deus que o perdoava. As consequências não dava para tirar mais. Mas o perdão de Deus dava paz ao coração desse homem, que trabalhava em favor do reino de Deus agora, que servia ao Senhor agora com diligência, que andava para lá e para cá com muitas perseguições, com muitos açoites, mas mantendo no coração e na alma uma paz que excede o entendimento humano. E as pessoas olhavam às vezes para ele, como olhavam para os discípulos, como olha para mim e para você, e diz: eu não sei como é que você consegue preservar a paz do seu coração, passando por uma situação como essa que você passou, vivendo uma circunstância como essa que você tem vivido, padecendo as dores, os sofrimentos que eu sei que você tem padecido, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, quer no trabalho, ou na saúde, ou nas finanças, ou nas perdas que a vida nos traz. É a paz de Deus, que excede o entendimento humano, que vem para nós, porque Cristo veio, e Ele veio como o príncipe da paz. Nós lemos esse texto aqui. Aquele que vem, ele tem muitas características, uma delas é ser príncipe da paz, Isaías capítulo 9. E diz o texto lá no capítulo 9, que de fato ele estabeleceria uma paz sem fim, que não se perde por causa do pecado ou das circunstâncias, ou das perdas, ou das lutas, ou das dores, ou do sofrimento, dos açoites, das prisões, das tempestades que assolam a nossa casa, a nossa vida, das dificuldades financeiras que invadem a nossa conta bancária e jogam a nossa conta no vermelho. Ou a enfermidade, ou a morte. A paz de Deus, ela vem como aquela que excede o entendimento humano. Vamos ler mais esse texto, que fortalece para nós que podemos no Senhor ter paz com a gente mesmo. Não viviam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Amém. Eu li errado lá o começo, né? Não vivam. Falei viviam, não vivam.
Preocupações são comuns, irmãos. Mas o ensino e a promessa de Deus é: não vivam preocupados, não deixe que essas coisas tirem de você a paz. Você tem que se planejar, você tem que buscar saídas, tem que trabalhar bastante para resolver os problemas, isso tudo é necessário, é a sua parte. Mas não pode tirar de você a paz que vem de Deus. Você é filho de Deus. Deus olha com você e para você com carinho. Ele te vê e Ele te trata como a menina dos próprios olhos. Nós não deixamos que nada atinja a menina dos nossos olhos. Qualquer ameaça nós já piscamos, já protegemos, já levamos a mão. Mesmo nós que somos falhos. Deus que não falha, nos guarda da maneira como pretendemos guardar a nossa visão. Nós somos para Ele filhos. Ele cuida. Ele sabe que precisamos. Ele concede na medida exata aquilo que Ele entende que é necessário para nós. Ele tem cuidado de nós. Mesmo na tempestade, mesmo nas perdas, mesmo nas dores, mesmo nas aflições, nós temos que poder deitar, descansar na promessa de Deus e dormir um sono gostoso, entendendo que Deus está trabalhando a nosso favor, porque Ele não dormita e não deixa de nos guardar, em tempo algum, Ele não cochila. O Deus de Israel, que zela pelos seus filhos, está zelando por nós. Paz com os outros, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Irmãos, é bom demais saber que Deus, na sua graça, Ele nos envia a Cristo Jesus. E na sua graça, Ele nos chama de forma irresistível para que possamos crer. Porque quando nós cremos e somos feitos filhos de Deus, o que mais o ser humano precisa depois da salvação começa a se tornar uma realidade possível na nossa vida, a paz. O mundo clama por paz. Você clama. Sua casa, sua cidade. A paz é importante. Porque a paz traz consigo muitas outras virtudes, muitos outros benefícios. E a graça de Deus que em Cristo nos alcança, nos promove paz com o Senhor. Caminhamos agora na novidade de vida, na direção de Deus, no relacionamento com Deus. Caminhamos na tranquilidade do nosso coração, sabendo que Deus cuida de nós, cuidou dos nossos pecados na cruz, e Ele é aquele que de fato tem olhado para nós, nos preocupado com todas as outras coisas que nos incomodam, que nos preocupam, que tiram de nós o sono, que roubam a paz do nosso dia a dia, do nosso coração, da nossa alma. E Deus nos desafia então a viver em paz uns com os outros. O que depender de você, tem de paz com todos os homens. É claro que muitas coisas não dependem só de você. Mas pelo menos que seja visto em você esse propósito, esse querer, essa vontade. Em reconhecimento à graça de Deus que nos dá paz pessoal e que nos dá um relacionamento de paz com Ele. É dever nosso, é querer de Deus para nós, que nós nos preocupemos uns com os outros, e que nós façamos de tudo para que em nada venhamos a afligir o coração, a alma daquele com quem nós convivemos. O ser humano às vezes ele vive sempre o contrário, ele é tentado a fazer o contrário, é fazer de tudo para que não haja paz, para que não haja entendimento, para que não haja compreensão. Para que o relacionamento se torne difícil, para que a amizade de Beltrano e Cicrano acabe, para que o entendimento dele, o desse casal, que parece ser tão feliz, se sinta perturbado pelo menos um pouco. O ser humano tem de tudo isso. Ele faz isso por brincadeira, com chacota, em razão da vida de um colega na escola, no trabalho, na vizinhança, porque ele quer irritar o sujeito um pouquinho. Ele quer testar o sujeito até onde vai a paciência dele, o controle pessoal dele, o domínio próprio dele. Então ele brinca bastante, caçoa bastante, ri do sujeito. Bate nas coisas que ele não gosta e fala daquilo que o perturba. O ser humano tem essa tendência. A gente gosta de fazer isso, né? A gente tem um sentimento de satisfação quando sabe que perturbou o outro. Ah, estou botando pilha nele, que bacana. Está indo contrário à proposta de Deus. A proposta de Deus é você nunca pôr pilha, você nunca perturbar,
Você nunca bater naquilo que dói. Você nunca incomodar naquilo que de fato tira a paz e promove sofrimento. Para você pode ser uma brincadeira, pode ser o motivo de uma gargalhada. Para o outro é a causa do choro, é a causa da dor. Para você parece ser bonito, parece ser bacana, ser legal. Para Deus isso é triste. Para Deus isso é pecado. Para Deus isso é lutar contra aquilo que Deus trouxe para você. Deus promove a paz, Deus não te cutuca, Deus não te incomoda, Deus de você cuida. Isso sem falar quando nós incomodamos por ódio mesmo, por querer o mal, por desejar destruir, por ter a intenção de ocupar o lugar, ou por inveja, porque o sujeito fica mostrando a alegria dele, a paz dele na nossa cara, mesmo passando por aflição. Como é que pode um negócio desse? Eu tenho que perturbar esse cara, perseguir, tirar dele o que ele tem, para ver se ele continua assim. O diabo falou disso para Deus com respeito a Jó. Ele falou: Senhor, é claro que ele é alegre, é claro que ele te glorifica, é claro que ele te exalta, que tem temor diante da tua presença. O Senhor dá tudo para ele, deixa eu tirar as coisas dele, numa inveja santa do que ele tem, do que ele recebe. E Deus falou: pode tirar, vamos ver como é que ele vai reagir. E ele tirou numa pancada só todos os bens, todos os filhos. E Jó permaneceu íntegro, permaneceu fiel e confiante. Aí o diabo volta diante de Deus e fala: aí meu servo, não falei com você que ia ser assim? Ele falou: não, mas ele está com saúde. E quem tem saúde, para o ser humano tem tudo. Tendo saúde, a gente corre atrás do resto, não é assim que a gente fala? Só deixou ele com saúde. O ser humano já tem até esse ditado já: o importante é ter saúde, eu com saúde, eu corro atrás do resto. Por isso que ele falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Estou aí para trabalhar, estou com saúde, estou saudável, vou correr atrás. Ele falou: então tá bom, mexe nele, não pode tirar a vida. A vida não, na vida você não toca. Tirou a saúde do cara, botou o cara com dor, com furúnculo, com ferida para o corpo inteiro, com enfermidade de morte, mas que não podia morrer. Mas todo mundo que avaliava falava: esse quadro é de morte, não vai ter jeito não, Jó. Mas não morria porque Deus não deixou. Deus falou: de morte não, mas mexe em tudo, leva perto da morte. Jó chegou próximo da morte. Deus preservou no coração desse homem a paz. Não tinha mais nada. Sofria dia e noite. Muita gente veio para afligir o sujeito doente. Muita gente chega para incomodar ele nos seus questionamentos. Alguns chegam para dizer: amaldiçoa esse Deus, rapaz, não vale a pena não. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele, vivendo da paz que excede o entendimento humano, agiu com todos em paz. Foi tranquilo. Tem gente que quer afligir até o moribundo. Quer causar uma dor naquele que já está doendo demais, sofrendo demais. O propósito de Deus é diferente. No que depender de você, tenha paz. Promova a paz. Fale coisas que leve à paz. Haja de maneira que a paz se estabeleça. É o que Deus quer, porque Deus é o Deus que é glorificado na sua vida, na sua atitude, no seu propósito, de viver em paz com todos os outros, porque a paz de Deus visitou o ser humano na pessoa de Cristo. Ele é o príncipe da paz. E o que ele veio estabelecer é paz sem fim, é paz que não finda, é paz que não acaba, é paz que não depende da circunstância, é paz que você deve trabalhar em favor dela, deve se esforçar para que ela se estabeleça e que ela continue presente na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, na vida de quem convive com você, porque você já foi visitado pelo príncipe da paz, e a paz que você experimenta é aquela que excede o entendimento humano. Hoje nós podemos viver paz uns com os outros. É o cântico dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Irmãos, meu desejo, minha oração é que esse cântico entoado por seres celestiais, hoje cantado por nós, com tanta grandeza, com tanto poder, com tanto fervor, possa de fato trazer a glória de Deus sobre a sua vida. A oração de Cristo nos leva a pensar nessas coisas.
glorificado seja o teu nome na terra, assim como ele é pelos anjos nos céus. Os benefícios do poder e da glória de Deus visitou a sua vida e te compromete em glorificar o nome dele naquilo que você faz como filho e herdeiro do reino que ele te deu, por toda a graça que ele já contemplou a sua história. Viva de maneira que o nome de Deus seja glorificado assim, como os anjos glorificaram diante dos pastores. Anunciando essa boa nova do Evangelho, não só com a sua palavra, com o seu viver, com o seu proceder, com o seu calar ou falar. Usufrua, goze da paz que vem de Deus para você. Pelo amor com que Deus nos amou, nós temos paz com Ele. E podemos andar com Ele, viver com Ele. E podemos ter a presença dEle em nós, no Espírito Santo que nós habita. Entenda que seus pecados foram perdoados, foram pagos. Você tem que lutar contra eles, você tem que vencê-los e vencer todas as artimanhas do maligno e toda a força da sociedade querendo te enredar para aquilo que Deus não agrada. Mas não deixe que o seu coração, a sua mente te cobre de algo que Deus já te perdoou. As consequências ficaram. Elas são inevitáveis, mas o perdão de Deus já estabeleceu. Não perca o seu sono com as preocupações da vida. Deus é o nosso guardador, Ele de nós cuida, Ele está cuidando do problema que você tem, da dor que você sente, da preocupação que você traz, das tempestades que você vive. E é Ele que diz, não sou eu, que você pode ter paz diante disso tudo. E trabalhe, se esforce, como um bom dispenseiro do reino de Deus, do reino de Cristo, o príncipe da paz, para que a paz se estabeleça entre você e o outro. Porque fazendo isso, você vai glorificar o nome de Deus. Que exista de Deus cuidado para nós.